Começando mais um Conexão Mente-Corpo, ao som dessa música. Por muito tempo eu fiz Yoga Nidra com ela é ótima. E hoje nós vamos falar um tema muito importante. Deixa eu dar uma baixadinha aqui no som. O sentido da vida. Será que a vida tem sentido? Será que os sentidos são diferentes? É um aspecto filosófico nessa pergunta, né? De ordem filosófica. Muitas doutrinas religiosas, filosóficas, buscaram as respostas para essa pergunta. Várias são as respostas. Mas o sentido da vida é uma necessidade humana, né? E independente da religião e da filosofia, eu quero abordar aqui o conceito de um psiquiatra, neurologista também, que teve muita influência na psicologia, na psicoterapia atual, que é o Viktor Frankl, que ele é um sobrevivente do Holocausto, né? E depois que ele sobreviveu aos campos de concentração, ele desenvolveu uma abordagem que busca esse sentido da vida, né? É importante trazer aqui também, né, sobre os aspectos que nos levam à compreensão técnica, razoável, experienciar, né, uma abordagem chamada logoterapia. O Viktor Frankl, ele é austríaco, faleceu em 1997, aos 92 anos, mas ele deixou um legado muito importante que influenciou várias abordagens na psicologia principalmente. Lógico que ele passou por um sofrimento, né? Imagina você estar no campo de concentração com a tua família, você ser um sobrevivente. A gente não tem nem ideia do que possa ser isso, mas é muita dor. E essa pergunta, quando a gente faz qual o sentido da vida, né? E muitas pessoas que estão numa posição confortável nem questionam isso. O sentido da vida é viver e está muito bom. Mas quando o sofrimento pega, quando há uma vida de sofrimento, essa pergunta cala na alma, né? Então o sentido da vida para quem sofre, ela é muito mais extasiante do que aqueles que têm o bem viver. E o Viktor Frankl, ele vai trazer alguns conceitos na logoterapia que eu gostaria de abordar aqui, né? Porque essa psicoterapia é justamente para buscar o paciente, para buscar o sentido da sua vida, da sua própria vida, né? É uma abordagem que traz essa reflexão para você ter qualidade de vida melhor, para você ter um bem-estar emocional, né? Para você viver com dignidade. E os aspectos que ele aborda na logoterapia são fantásticos, né? Inclusive vem ao encontro de tudo que a gente tem trazido aqui. Então, por isso que faz eco também no meu coração. E ele vai falar no sentido propriamente dito, né? O sentido da vida, na realidade, buscar um sentido na vida faz parte de uma necessidade básica do ser humano. Ele já pontua, né, esse aspecto, né? E você pode encontrar o sentido na vida de diferentes maneiras, né? No amor, no trabalho, na criação de significado, ou mesmo, né, na experiência, né, na conexão com algo superior.
ele não tem uma abordagem religiosa, tá? Na logoterapia não se tem uma, apesar de ser teísta, né? Ela é no âmbito, ela é multifacetada porque ela é de um âmbito existencialista, fenomenológica, humanista e teísta. Teísta é que acredita que há algo que nos criou, vamos dizer assim, não é totalmente, não é ateu, né? Mesmo porque ele teve a base, ele foi criado numa família judaica, né? Não seguiu os preceitos, mas assim, e teve a experiência, né, do campo de concentração, que eu acho que lapidou, né, a sua consciência. Infelizmente, essa tragédia, né, que assolou muitos judeus. Então, assim, a primeira parte da base da logoterapia, que busca o sentido da vida, ele vai trazer sobre a vontade de sentido. Então, você precisa ter dentro de si uma vontade de sentido, né? O que significa isso? É a necessidade inerente de ter um sentido para isso. Porque senão você vive à mercê, né? Você sobrevive. Quando você tem, a gente, diga-se de passagem, uma vida de sofrimento, um sofrimento na vida é diferente, né? Quando você tem um episódio na tua vida que fez você sofrer, uma perda, um acidente, é um sofrimento na vida. Agora, a vida de sofrimento, e são milhares de pessoas que têm isso, vive assim, nossa, essa pessoa nasceu para sofrer, né? É muito triste isso, e milhões de pessoas estão nessa condição. Então, essa abordagem nem chega, porque naquela pirâmide de sobrevivência, elas não têm nem o primeiro patamar. É uma realidade que a gente tem que contextualizar. Então, o primeiro é essa questão, né, da vontade, né, a vontade do sentido, né, é a primeira, uma das primeiros tópicos da logoterapia. O segundo é a liberdade de escolha, que o Franklin, né, que o Viktor Frankl ele defendia. Por que ele defendia? Porque nós temos o livre-arbítrio. As nossas atitudes, elas são de livre escolha em relação como eu vou reagir em relação a determinado evento, percebe? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Como você reage diante de um evento. Então, essa é um outro foco na abordagem da logoterapia. Você pode, assim, aqui eu vou contextualizar a minha experiência, né? Lá no hospital, tem pessoas que inflamam a unha encravada, acabou o mundo. Tem gente que amputa a perna e ainda tem uma vida com significado, vai para a Paralimpíada, volta mostrando as vitórias. De onde vem essa força? Você percebe? Então isso é do humano, é pessoal, é uma estrutura psíquica, né? E o terceiro que ele vai falando, que é uma vida intencional, ou seja, você tem que ter intenção. E aí ele fala para você traçar objetivo, traçar meta, buscar definir valores, significados, né, conquistas. E aqui não é conquistas só materiais, sabe? É conquista mesmo de evolução mesmo, enquanto pessoa, de ser, né? Na abordagem de ser, né? Não do ter. Pode até ter, não censura isso, né? Mas o quanto que é bom você ir lapidando as suas tendências, né? Então, é essa vida intencional, né? Com essa intencionalidade, né? Com metas, objetivos, esse é um do suporte da logoterapia, né? E o outro, ele vai trazer a tridimensionalidade do ser humano. O que é isso? A gente tem o aspecto tridimensional, a biológica, né, que é a fisiológica, né, a biológica, a psicológica e a espiritual. Olha que interessante. A espiritual não tem nada a ver com religião. A espiritual aqui está no desenvolvimento de valores, né, que te evoluem enquanto espírito, vamos dizer assim, né? Ou seja, valores morais, sim, com certeza, mas valores assim do respeito à dignidade humana,
valores da compaixão, da gratidão, sabe, de desenvolver virtudes internas aqui, nas suas próprias localizações, nas suas próprias colocações no mundo, percebe? Então, uma das bases é essa, né? Esse é o quarto pilar, né? Nós falamos aqui da vontade, do sentido, da liberdade de escolha, da vida intencional e essa tridimensionalidade do ser humano que substancia a doutrina, vamos dizer assim, a filosofia da logoterapia. Um outro eixo que eles vão trazer bastante, que eu acho que é muito importante, essa parte eu valido bem, é a responsabilidade pessoal. Por quê? Porque às vezes as pessoas se colocam de vítima, né, das situações, já perceberam? E o sofrimento sofre por isso. Você é responsável pela tua vida estar assim. Quando a gente fala isso é difícil falar, né? Não, porque eu sou fruto do meio. Não, você, né, ele vai usar a responsabilidade como pelas escolhas que você faz, como uma ponte, sabe? Algo que confere significado das nossas ações e de como lidar com as situações, né? Então, a responsabilidade pelas tuas escolhas. Ou seja, né, você colhe o que você planta, né? Então, você percebe que a base vai substanciando esse ser humano com um equilíbrio emocional, né? E trazendo serenidade para essa pessoa, saindo do vitimismo, saindo da condição de que é o outro que é responsável pela minha infelicidade. Não, você é responsável pela tua vida. Aí a vida começa a ter um sentido, né, nesses pilares que a logoterapia traz. Uma outra situação que ele aborda, e também com bastante propriedade, é o sofrimento e a redenção. E o sofrimento aqui, ele argumenta que o sofrimento, na realidade, por mais difícil que a pessoa tenha a situação, né, e dolorosa, o sofrimento, muitas vezes, ele vem como um processo de alavancar, sabe, lapidar esse ser humano para transformá-lo mais forte. Sabe, igual aquele livro do Rubem Alves, né, Pérola Feliz Ostra Feliz não faz pérola, é o nome de um livro dele, que é exatamente isso. Então você vai lapidando aquele ser humano para ele brilhar, né? Não que as pessoas têm que sofrer, a gente não vem aqui para sofrer, mas se porventura a vida trouxer o sofrimento, e ele fala, o Viktor Frankl fala com muita propriedade, porque ele teve no campo de concentração, ele teve perdas, familiares morreram ali, ele foi um sobrevivente do Holocausto, né? Então, imagina, né, o quanto que ele tem de propriedade para falar isso. Mas ele vai falar também da redenção, que tem uma hora que você fala, eu me rendo, né? A gente trabalha muito isso em cuidados paliativos, né? Diante da morte, né, no último suspiro, a gente tem que se render, né? Até mesmo para crescer, né? A gente tem que se render. Né? É um dado de realidade, né? Em cuidados paliativos a gente sabe quando tá no finalmente da vida e é um trabalho muito rico, porque é uma vida com significado, mesmo nos últimos instantes, é uma vida com sentido, né? Aí sim você olha para trás e fala, eu faria tudo de novo, algumas coisas eu mudaria, outras coisas não. Mas é uma vida que teve sentido, que teve um valor, que teve uma construção, que teve sonhos, né? Que teve construção também, percebe? Então, o sofrimento vem aí como um impulso para o crescimento pessoal, que é uma das bases da logoterapia. Que essa logoterapia, então o enfoque da logoterapia é a busca do sentido da vida, né? E é uma vida, tem que ter um propósito também, né? Nem sempre cada um tem o seu propósito, porque cada um sabe de si, né? Tem gente que se aprecia tocando um violino, né? Uma guitarra, toca um instrumento, tem gente que pinta a parede, tem gente que pinta quadros,
Tem gente que faz cirurgias no cérebro. Cada um, você percebe que isso que é o que traz as habilidades, os talentos, a diversidade humana. Então, cada um vai ter um sentido para a sua vida, né? Ah, eu tenho que ter metas, né? Que nem um dos passos é você ter metas, objetivos, né? Não, nada contra atingir as riquezas materiais, o ter, mas as conquistas também tem que vir as conquistas da alma, né? Busca muito isso, né? Qual que é o teu calcanhar de Aquiles? O que está te pegando, né? Boa noite, querida. Então, e aí, o outro pilar da logoterapia é o amor e os relacionamentos. Por que ele fala isso, né? Porque o amor é a conexão com o outro, sabe? E o amor são aspectos muito importantes da logoterapia. Por quê? Porque isso que vai trazer significado, porque esses relacionamentos, eles podem ser fontes mesmo de sentido. E também uma maneira de você transcender o egoísmo, porque a gente só cresce, né, na relação com o outro. Né? Nós não somos uma ilha, a gente já tem falado aqui, né? É convivendo com as pessoas que a gente cresce, né? É lidando com o jeito diferente do outro que a gente faz, que a gente lapida a nossa própria essência, sabe? Na aceitação, na conversa, na posição. O sentido da vida é ser feliz, ter prazer em viver. A felicidade mora ao lado, só quem não é tolo pode ver. A felicidade traz a paz, é impossível ser feliz sozinho. É verdade, né? Aqui ele está trazendo são várias letras, né, de música que ele colocou aqui, né? O sentido da vida é ser feliz, realmente, mas assim, é aquilo, né? É o que eu pontuei antes aqui, né? O sofrimento, né? Porque quem tem uma vida feliz, plena, lógico que não está nem aí com o sentido da vida. Agora, quando o sofrimento cala, essas indagações vêm. Qual que é o sentido disso? Para que eu... Então, assim, tem a diferença, o sofrimento da vida e a vida de sofrimento. Tem pessoas que têm uma vida de sofrimento. Aí essas perguntas não dá nem para fazer para ela, porque não tem sentido. E assim, né, a gente tem que buscar o sentido dessa vida, percebe? Por isso que é a essência, né? Acho que essa live antecede o mês de setembro, que a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o Setembro Amarelo. A gente vai fazer uma campanha aqui, né? No hospital também a gente vai fazer palestras sobre a campanha, para ter um sentido à vida, um significado, porque cada um tem uma beleza da vida. E é verdade, né? E o Viktor Frankl fala dos relacionamentos e do amor, de maneira que você possa valorizar, inclusive, a dignidade humana, né? No sentido mais amplo, né? No crescimento, na ordem do que eu te vejo, né? Eu valorizo a tua existência, e a partir do momento que você valoriza a sua existência, eu valorizo a minha, né? Quando eu falo eu te vejo, eu não te vejo a aparência, eu vejo você na tua essência, eu vejo você a mais, você como criatura humana, você partilhando o mesmo tempo e espaço que eu. Sabaone, né, que as tribos africanas falava, eu te vejo, né? Eu vou além da tua aparência física. Isso te dá um significado na tua existência, né? Isso é muito importante isso. Então o Viktor Frankl, ele trabalhava esses conceitos muito poderosos. E a última base que, né, nós falamos aqui, a oitava base da logoterapia é a atenção plena, né? É viver o momento presente. Por que viver o momento presente busca o sentido da vida? Porque quem está no passado, né, fica ali na depressão, fica remoendo o que passou. E quem está no futuro busca o sofrimento do futuro, já fica idealizando o que vai sofrer lá na frente. Ou se precipita as ações, percebe? Então a vida é nesse momento presente, né? Mindfulness. Né? E olha que esse livro, O Homem em Busca de Si Mesmo,
que o Viktor Frankl escreveu, foi depois da Segunda Guerra. Então já falava do momento presente, de estar no momento presente, o quanto que ele buscou dentro dele mesmo a própria serenidade para construir uma teoria tão intensa que influenciou várias outras, né? Tanto as atuais, né? Porque ele tem uma abordagem multifatorial, né? De ordem existencialista, humanista, fenomenológica. Por que fenomenológica? Porque ela observa o momento presente, né? O que está acontecendo na minha vida hoje, né? Qual o significado da minha vida hoje? Né? A gente tem que trazer sempre para o presente, porque a vida é o presente, né? E a gente não dá conta disso, né? E você ficar com a atenção plena em estado presente, a gente não consegue, lógico, nosso pensamento é um cavalo bravo, que às vezes a gente está lá na frente, ou às vezes a gente está lá atrás, mas manter essa disciplina, né? Fazer a meditação, tentar serenar a mente, tentar observar as coisas que acontecem conosco como aprendizado. Tudo isso vai trazendo um significado para a vida, né? Olhar para a vida e ver, eu sempre falo, né, em palestra de depressão, eu já falei várias vezes, né? Você está distraído, né, das belezas da vida, né? A vida aflora a cada instante, né? E essa conexão com a natureza, o autocuidado, o voltar para si, quando você faz uma atividade física, um yoga, uma caminhada, né? Quando você cuida de você, do teu corpo, né? Da alimentação saudável, da oração, a elevação do pensamento, de mandar, né? E muitas vezes a busca do sentido da vida, quando você tem uma vida de sofrimento, a esperança, né, que é o que traz luz a esse sentido da vida, é você também poder ajudar alguém. Olha que interessante, gente, que é isso. Quando você ajuda alguém, a tua vida passa a ter um significado, né, pelo sorriso que você tira do outro. E são tantas dificuldades que as pessoas passam, né? Hoje mesmo no hospital foi muito difícil para toda a equipe, porque a gente atendeu um caso bravo de uma mãe que sofria violência, imagina, e tomou chumbinho tirando a sua própria vida e deu chumbinho para as duas crianças. Não tem que julgar, percebe? Não tem que julgar. É uma dor, é um sofrimento, é aquilo que eu falei, né? É uma vida de sofrimento. Então, quando a gente trabalha e a gente fecha o agosto lilás, né, da violência da mulher, marcado, né, pelo mês que inaugurou a Maria da Penha, né, que eu comentei já em outras lives, né? Então, não dá para a gente aceitar a violência, né? Eu fico pensando nesse Viktor Frankl, quando ele estava no campo de concentração, os milhares de judeus que foram para lá, naquela atrocidade, o quanto eles sofreram, né? Será que vieram aqui para sofrer? Será que essa moça que foi acometida veio com essa intenção? Lógico que não, são as escolhas. O que ela vai fazer com isso? E as pessoas julgando, as pessoas criticando. E uma das crianças já tinha ido a óbito, é muito difícil. Foi uma comoção para toda a equipe, lógico, né? E de alguma maneira a gente não tem que ficar julgando, mas nós, na calada interna da gente, a gente julga, né? Que ela sobreviva, mas vai ficar sempre com a culpa, com a dor, né? E é difícil mesmo, né? Então, é muito fácil quando a gente está numa posição confortável de uma vida boa, feliz, né? Uma vida saudável, uma vida que nós temos as necessidades. É super confortável, né? E aí a vida tem um sentido. Qual o sentido? Ser feliz, viver intensamente, amar e ser amado. Isso é ótimo.
que é o ápice do que a gente quer. Mas quando você entra nos caminhos do sofrimento humano, da grande maioria, né, a gente se questiona bastante qual que é o sentido da vida, a não ser um aprendizado imenso, a não ser as reparações, né? Isso no campo filosófico, mas também já partindo no campo do que a gente acredita, daquelas arestas que foram amparadas, né? Por isso que talvez ele fala da redenção, eu me rendo, né? Eu me rendo a isso, né? Tudo isso a gente vai trazendo, esse encantamento da vida, por mais difícil que seja, e o Viktor Frankl fala sobre isso, né? Quando você decide que a tua vida tenha que ter um significado, você muda de postura e no último suspiro ela ainda pode fazer vibrar, né? Porque o que é a vida, né? Tem até a música do Gonzaguinha, é o sopro do Criador numa ternura, né? Agora me deu branco da letra, mas a música é tão linda, né? O sopro do Criador. E é isso, né? E assim, quando que a gente vai? A gente sabe que daqui vem aqui um dia, né? Vive um pedaço e vai embora. Né? Então que essa vida tenha significado, que tenha marcas boas, né? E é muito bom falar sobre isso, né? Porque nós honramos os nossos antepassados, os que vieram antes de nós. E nós estamos deixando marcas para aqueles que vão vir. Então que a gente possa fazer essa ponte, sabe? De uma maneira bem fluídica, né? Bem leve, né? Deixar... Quando a gente abre a porta, quando ele fala aqui que a gente tem as escolhas, né? O Viktor Frankl, que uma das bases é essa escolha, a responsabilidade das escolhas. Você abre uma porta, ela está toda florida. O sol maravilhoso lá e o jardim, né? Aqueles campos, aquele céu azul. Ótimo que a vida seja assim. Mas e se você abre uma porta que são espinhos que você pisa, que são trevas ali, percebe? Né? Que tem isso também. Nós também temos em nós os momentos sombrios, né? Então fazer as pazes com essa dualidade do ser humano em nós, né? E buscar sempre a nossa luz, esse talvez seja o significado maior da vida de todos nós. Porque nós estamos numa escola, eu não tenho dúvida. Olha, e a gente aprende a cada minuto, né? Então, eu trouxe aqui resgatando, né, o Viktor Frankl, da psicologia, né, que influenciou várias correntes aí, e influencia até hoje, né, trazer essa vida com sentido, né, porque a vida, né, é isso. Cada um, né, eu queria até, só eu que falo aqui, mas assim, eu queria mesmo trocar. Hoje mesmo eu perguntei qual que é o sentido da vida, né? O que é o sentido da vida para você? Né? A gente fez a reunião do grupo de trabalho de humanização lá no hospital, né? Muitas vezes dar também sentido à vida do outro, né? Que quando você faz algo para o outro, esse outro que seja o mínimo, não precisa ser nada que você não suporte, né? Nada pesado para você, mas o mínimo que você faz para o outro, você vê que retorna para você, né? E quando nós damos as mãos, né? E as mãos são extensão do coração, né? A gente toca o coração do outro, é maravilhoso, né? E nem todos sabem tocar o coração do outro, né? Eu tive uma história das tradições africanas que eu tive contato lá na dança circular, e foi tão linda que eu gostaria de reproduzir aqui, né? A história do coelho. O coelho, ele estava andando na savana, né, da África, um sol quente, muito quente, e aí
De longe ele viu o baobá, aquela árvore majestosa, né? Grandiosa. E aí ela falou assim, nossa, ele foi lá, embaixo da sombra, né? Ele, que maravilha essa sombra, sou grato por essa sombra, que bom, nesse sol escaldeante, vi uma sombra aqui, muito obrigada, árvore, por essa sombra. E a árvore ficou toda encantada, né? Adorou que nunca ninguém ficou agradecendo tanto uma sombra. Ele, que bom se tivesse uma brisa, um ventinho. E ela balançou as folhas, né? E aí veio aquela brisa. Ele, nossa, que bom, né? Que esse frescor, gratidão, gratidão. E ele totalmente conectado com essa árvore. Ele falou assim, eu tô com tanta sede. Aí ela caiu uma flor que tinha um néctar que bem no colo dele, ele tomou, que gostoso, mas isso aqui tá tudo de bom, parece uma árvore mágica. E aí ele falou, olha, eu tenho uma parceira que eu queria muito dar um presente. Aí o baobá abriu aquela árvore, assim, a árvore abriu o coração, falou, e viu que tinha vários presentes ali, tinha pulseira, brinco, ele foi lá e pegou e saiu agradecido. E ela, né, ficou majestosa ali naquela terra. E ele foi para a cidade, quando chegou com a parceira, encontrou, pôs o colar nela, o brinco, e ela ficou toda, cresceu, foi desfilar com o brinco. Chegou lá na cidade, todo mundo, nossa, que brinco lindo, que colar lindo. E aí ela ficou toda feliz, né? A coelhinha ficou toda feliz. E aí o coiote falou, mas onde você conseguiu isso? Aí ela contou que foi lá, mostrou a árvore e foi o coiote lá. Nesse mesmo lugar, seguiu as trilhas do coelho, chegou lá na árvore. Ai, que gostosa essa sombra. E aí, né? Ai, gratidão. E a árvore ficou olhando assim. Ai, uma brisa. Aí balançou as folhas, veio a brisa. Ai, que sede. Caiu a folha. Ai, eu tenho uma companheira, eu queria tanto um presente. Aí quando ela foi abrir o coração, ele foi com força a pegar tudo. E ele fechou o coração. A árvore fechou o coração. Então não é todo mundo que entra no coração das pessoas, né? Que sabe tocar o coração das pessoas, né? Umas tocam e machucam, cicatrizam, deixam cicatrizes ali. E essa história remete isso, né? A gente está sendo o quê? Um coelho ou um coiote, né? Como a gente está tocando o coração do outro? Sendo um coelho ou um coiote? E é essa reflexão que eu quero trazer. Espero que nós sejamos, né, igual nessa história, mansos, respeitosos com a dor alheia, com o coração do outro, nas suas dificuldades, né? Não é assim, não é todo mundo que se abre, não é todo mundo que se permite a entrar dentro, né? A dar um presente, a entregar o presente que é o coração. Então, quando a gente vai muito com sede ao pote, muito desajeitado, a gente perde a oportunidade de ter o tesouro nas mãos, né? Então é isso, meus amores, ó, um beijo, até o próximo programa. Setembro tá aí, a gente vai fazer a campanha do Setembro Amarelo, tá bom? Fiquem ligados e me sigam lá nas redes sociais. Essa live vai lá pro YouTube pra gente dar uma força nesse canal. Um beijão e até a próxima oportunidade.